Quando eu recebi o convite de trazer a palavra hoje, é muito normal de nós que somos convidados para este momento conversarmos um pouco com o Senhor para entender o que Ele quer que nós venhamos a falar, porque a última coisa que nós queremos, ou pelo menos a grande maioria de quem sobe no púlpito desse, né, pastor, é de falar aquilo que nós queremos falar. Nós queremos muito falar aquilo que a eternidade quer falar aos corações. E quando eu recebi o convite, me veio muito forte, em uma das minhas viagens, um debate bem caloroso que eu tive com uma pessoa, e ele começou dizendo que não concordava muito com a situação dele, porque já que ele havia aceitado Jesus, por que a vida dele ainda tinha alguns percalços? Por que algumas coisas eram muito difíceis ainda para ele? Por que algumas coisas davam errado para ele? E nós debatemos por quase 6 horas. É claro que nós não vamos ficar aqui nessas 6 horas. Graças a Deus, né? Porque algumas coisas o que eu vou me ater é aquilo que no final ele falou assim: talvez isso que tocou o meu coração agora seja realmente o genérico de todas as situações parecidas com a minha. E é isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Mas numa das coisas eu não posso deixar de falar com você, porque as situações que acontecem, a gente precisa entender algumas coisas, e uma delas é a nossa vida, ou todo este mundo, todo este governo passa por algumas coisas que não é do nosso controle, não precisa ser do nosso entendimento, porque o Senhor é detentor de todo o conhecimento, de todo o poder e de toda a onisciência, onipresença e onipotência. E isso por si só deveria ser suficiente para nós. Porém, nem sempre é assim, nem sempre nós entendemos assim, nem sempre nós compreendemos assim. E eu falei com ele também que algumas coisas ela tem, apesar de nós querermos que o amor de Deus seja muito forte manifestado nas nossas vidas, existe um atributo de Deus que ele não foge, é a justiça. Para simplificar, eu vou usar o exemplo que eu disse para ele. Eu falei assim: Deus, por conta da sua justiça, decide não torcer para time nenhum. Por conta da sua justiça, ele fala: não vou ser torcedor de time nenhum, vai ganhar aquele que melhor se desempenhar, ponto. Isso é justiça, vai ganhar aquele que melhor se desempenhar. E eu quero me ater sobre o que eu chamei de o amor incondicional de Deus e as condições de seu favor, que foi o que ele falou assim: isso é o que tocou o meu coração, isso é o que eu entendi que é o que eu estou vivendo agora, e eu entendo que isso é uma coisa genérica que acontece provavelmente com a maioria das pessoas, porque nós queremos ser amado por Deus. Deus, como era a dúvida dele, se diz meu pai, mas quando eu preciso dele, parece que ele está longe de mim. Quando eu peço algo para ele, parece que ele me entrega coisa diferente daquilo que eu pedi. E a gente foi conversando e chegamos nesse ponto de diferenciar o que é um amor incondicional e o que é o favor. A sabedoria de Deus, a onipresença e o propósito de Deus, por exemplo, ele nos leva ao momento em que Deus fala assim, ó: no tempo certo vai vir Emanuel, o Deus conosco. Existia um tempo certo para Jesus nascer. Existia até uma cidade certa para Jesus nascer. Mas quando nesse tempo certo e nessa cidade certa, Jesus vem e Deus vem e precisa cumprir aquilo que ele havia prometido, ele falou assim: agora eu preciso de uma virgem. Ele olha todas as virgens que tinha naquela cidade e o seu favor vem sobre Maria. Isso é favor. A vontade dele, o propósito dele deveria ser cumprido quando ele procura a quem ele pode fazer com que o seu propósito fosse cumprido. Ele encontra Maria. Existia o tempo certo para que aquele povo tivesse que sair do Egito. No momento que Deus escolheu para ser o tempo para que Israel saísse do Egito,
o faraó começa a matar todas as crianças homens. E Deus olha no meio daquele povo que estava escravo e procura alguém que pudesse ser o que viesse nascer Moisés. Por favor. E eu quero conversar com você, eu quero que você abra a sua Bíblia em João 3,16. Jesus, ele estava passando por uma cidade e ele sabia que deveria passar naquela cidade, naquele exato momento, de propósito. E de repente, o favor dele encontra Zaqueu. Favor. Existem algumas condições para a gente poder chegar a isso. João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero começar com vocês como eu comecei com ele, a gente separando o que é amor e o que é favor. O amor de Deus, ele é incondicional. É isso aqui, ó. Porque Deus amou todo mundo que deu seu Filho unigênito. Porém, tem uma condição para que a gente possa alcançar o favor, que é aquele que nele crê. Então, o amor de Deus, ele é incondicional. Ou seja, sem qualquer condição, sem restrição ou limitação. O amor de Deus, ele não depende da minha condição. Para mim, era alcançar o amor de Deus, eu não preciso ter nenhuma condição favorável para que Ele me ame. Para que Ele me ame. O amor dele é dispensado sobre a minha vida, independente da minha cor, da minha raça, do lugar que eu nasci, quanto que eu tenho na minha conta corrente. Não precisa, é independente de qualquer tipo de condição. Ele me ama, Ele te ama porque Ele decidiu fazer isso. Porque Ele quis fazer isso. Porque você é amado por Ele. Porque você é algo importante para Ele. Porque você é visto por Ele como algo de grande valor para Ele. Isso é incondicional. Ele te ama, independente do que você é. De que cor que você tem, qual a cor dos seus olhos, quantos metros você tem, qual a sua altura, se você é grande, se você é alto, se você é baixo, se você é largo, se você é estreito, não importa. O amor é incondicional, sem condições. O amor, ele é presente mesmo quando eu estou nas minhas fraquezas, nas minhas limitações. Deus, ele não deixa de me amar e amar você, mesmo quando nós nos fraquejamos, mesmo quando nós tropeçamos, mesmo quando nós fazemos algo que começa a desagradar o coração dele. Ele não deixa de nos amar por isso. Eu espero que você vá me acompanhando. Então, o amor dele, ele é presente mesmo quando eu não sou merecedor desse amor. Mesmo quando o meu intelecto começa a me condenar, ou quando o inimigo consegue plantar sementes na minha mente, de que por algum motivo, ou por algo que eu tenha feito, ou por algo que eu tenha falado, ou por algo que eu tenha pensado, seja lá pelo que for, isso começa a nascer na nossa mente dizendo que ele não me ama mais. Deus, ele vai continuar te amando, independente do que você está fazendo, independente de como está a sua vida hoje, independente de que situação você se encontra hoje, o amor dele continua derramado sobre você e sobre mim. E eu sei muito bem disso, porque há muitos anos atrás eu senti esse amor. Quando eu imaginava que não era merecedor mais disso, ele conseguiu me provar que ainda me amava. E ele te ama, ele me ama.
o sacrifício independe dos nossos méritos. O amor de Deus que fez com que Ele entregasse o seu próprio Filho, Jesus, por nosso favor, não tem nada a ver com o nosso merecimento. Esperar que Deus nos ame por algo que nós fazemos é em vão. E Ele nem precisa disso. Não é por nossos méritos que nós somos amados por Deus. Não é pelo que nós fazemos que nós somos amados por Deus. Não é pelo que retribuímos a Ele que Ele nos ama. E sim porque Ele simplesmente decidiu nos amar. Se fosse de uma forma humana, a gente diria assim, até mais forte do que Ele. E é por isso que a gente como ser humano, às vezes não consegue entender determinadas coisas que acontecem, porque a gente vê determinadas pessoas que tiveram uma vida tão horrenda, tão complexa, tão complicada, tão devastada, e de repente ele consegue encontrar, ou ele consegue entender que era amado por Deus e consegue alcançar esse amor, e a gente vê ele num nível de intimidade tão profunda com Deus, diferente às vezes de muitos de nós que já às vezes já até nascemos no lar evangélico. Por quê? Porque é o amor incondicional que ele conseguiu compreender e que ele conseguiu entender a dimensão desse amor. O segundo tópico que eu quero conversar com você é a dimensão do amor divino. O amor, ele nos alcança além das nossas limitações. O amor de Deus, ele nos alcança mesmo quando nós nos achamos incapazes de merecermos esse amor. O amor dele nos alcança mesmo quando nós nos achamos pequenos demais para sermos alcançados por este amor. Este amor nos alcança mesmo quando nós nos achamos que nós não estamos fazendo o suficiente para ele. Não que isso não tenha que continuar sendo uma preocupação nossa, e sim porque independe disso. Deus simplesmente não precisa disso. As nossas limitações não são capazes de diminuir o amor que Deus tem pelas nossas vidas. A nossa incapacidade de entender a necessidade da obra, de precisar de pessoas para trabalhar, para se desempenhar, para se envolver, não interfere no amor de Deus por nós. Não interfere no amor dele por nós. Outro tópico sobre a dimensão do amor divino é que o amor divino, quando nós entendemos ele, Ezequiel, ele causa em nós, ou ele provoca em nós uma necessidade de nos reconciliarmos com ele. Quando eu e você conseguimos realmente entender esse amor incondicional, que independe do que eu faço, que depende do que eu sou, mas quando eu consigo compreender o tamanho desse amor por mim, ele precisa provocar em mim e provocar em você uma vontade de fazer a coisa certa e de buscar uma reconciliação com o Senhor, a buscar um envolvimento com ele, porque esse amor é tão grande, tão preenchedor de todos os espaços da nossa vida, que é o que o apóstolo disse, que nos constrange, que nos faz nos mover do nosso lugar, da nossa inércia, e nos faz fazer algo em prol disso, em prol de retribuir a isso. Essa é a dimensão do amor dele. A dimensão do amor dele é o ponto de alcançar todas as pessoas e de fazer com que muitas das vezes eu e você não conseguimos entender, e é o que muitas pessoas aí fora usa para às vezes bagunçar um pouco a nossa cabeça, porque este amor que é imensurável, que é incondicional, ele consegue amar as pessoas mais horrendas que tem neste mundo, as pessoas mais terríveis
que existe nesse mundo, as pessoas mais maldosas que existem neste mundo, as pessoas mais terríveis que existem neste mundo. E nós, como seres tão limitados, porque não estamos incomparavelmente próximo do entendimento de Deus para compreendermos o porquê que Ele assim o faz, nós às vezes permitimos que sementes são plantadas na nossa mente e nos coloquem em xeque-mate em questionarmos o porquê que este Deus age dessa forma. Deus, Ele ama todas as pessoas, independente de quem eles são, do que eles fizeram, do que eles fazem. Queira eu e você gostar disso ou não. Cabe a nós simplesmente guardarmos o nosso coração neste momento e esperarmos a eternidade para compreendermos o todo. Porque neste momento nós somos muito limitados para conseguir entender. O que nós precisamos simplesmente entender é que Deus ama todas as pessoas, independente do que eles são, do que eles fazem e do que eles estão fazendo, mesmo que eles estejam fazendo alguma maldade contra você, mesmo que isso me doa entender, mas Ele decidiu amar o homem, amar o ser humano com toda a força da sua existência. Deus é assim. Só que aí nós começamos a conversar um pouco mais sobre isso, e foi o que eu chamei e falei com ele assim, ó, agora existe uma diferença entre amor e favor. Amor versus favor. O amor nós já entendemos, ele é sem condicionante. O amor não se altera por nossas circunstâncias. Não, o amor de Deus não se altera por nossas circunstâncias. O amor de Deus não se altera se você está em cima de uma montanha ou embaixo do mar. Não é assim que a gente ouve no louvor? Não se altera. O amor é existente antes mesmo de nós entendermos que ele existia. Antes de nós termos a compreensão, e isso aconteceu com alguns de nós, de que Deus realmente nos amava, que esse amor estava à dispensação nossa, à nossa disposição para usar, para nos aproveitar, para termos Ele conosco, mesmo antes deste conhecimento, Ele já nos amava. Porque a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Não foi nós que decidimos amar Deus. Não foi nós que decidimos procurar Deus. Não foi nós que escolhemos procurar Ele. Ele já antes nos amava. E é porque Ele nos amava desta forma, é que nós decidimos estar com Ele até hoje. E é por isso que nós decidimos caminhar com Ele até a eternidade. Porque um dia nós vimos essa dispensação desse amor por um ser tão miserável como eu. Eu falava assim, não tem como amar um cara igual a este. Aí Deus vira e fala, tem sim, porque eu te amo. Aí eu falo assim, se o Deus Todo-Poderoso, dono dos céus e da terra me ama, eu sou fantástico, cara. E quando a gente consegue compreender isso, aí a gente escolhe estar com Ele. Mas foi Ele que primeiro nos amou. Muitos de nós o odiávamos. Muitos de nós não queríamos nem ouvir falar no nome dele. Não sei, não conheço todos aqui, né? Mas geralmente é assim as histórias, não são? Odeio o crente. Jesus, Deus, não existe. Aí para essas pessoas Deus continua da eternidade dizendo assim, você pode falar o que quiser de mim, eu continuo te amando do mesmo jeito. E o cara faz um monte de coisa errada, e lá da eternidade Deus continua, e eu te amo do mesmo jeito. E o cara faz um monte de coisa ruim, e mata e rouba, e o Deus lá do céu fala, e eu te amo do mesmo jeito. E de tanto Deus falar, eu te amo do mesmo jeito, eu te amo do jeito que você está, eu te amo na condição que você está, ele um dia chega e olha e fala assim, cara, esse amor me constrangeu, eu preciso amar da mesma forma como ele me ama. Esse é o amor.
Agora, favor, que é algo que aquilo que eu e você, o que é o favor? O favor é algo que eu e você precisamos. Todos nós precisamos de um favor de alguém. E todos nós, o tempo todo, precisamos do favor de Deus. Precisamos que Ele continue olhando para nós da eternidade e continue vendo nós, pessoas que realmente merecem mais um tempo de ficar neste local. Então o favor, ele é condicionante. Favor depende de nosso alinhamento com a vontade dele. Para me ter ou alcançar o favor dele, eu preciso estar alinhado com a vontade dele. Eu preciso realmente estar caminhando com ele. Porque entra a justiça de Deus, irmãos, presta atenção. Porque não tem como Deus, na sua justiça, quando chega a justiça de Deus, Ele conseguir entregar algo para você, se você primeiro não buscou por aquilo, se você não se preparou para aquilo. É difícil, a gente vê Sarinha falando aqui, a gente vê Ezequiel também, fala pra caramba também, né? A gente vê uns jovens falando aqui, a gente fala assim, caramba, como que fala desse jeito? Como tem tanto conhecimento? Como que consegue falar por tanto tempo? Como que consegue nos cativar desta forma? É porque fizeram por merecer. Não veio a sabedoria, abre uma aspa aqui, né, que eu falei no início, se é propósito de Deus, Deus derrama toda a sabedoria, abre a sua mente, coloca tudo que precisa estar ali dentro, mas na maioria das vezes, você precisa estudar, você precisa buscar, você precisa estar à disposição, para poder conseguir chegar num patamar desse. Então, o favor, ele precisa estar alinhado à vontade de Deus. Eu não alcanço de Deus esse favor, se eu não estou alinhado à vontade dele. Eu tenho o amor dele, mas para eu ter o favor dele, eu preciso estar alinhado com ele. Eu preciso estar fazendo a vontade dele. Eu preciso estar no caminho certo. Eu preciso estar me afastando daquilo que me separa dele, para poder receber dele, ou para poder, pelo menos, fazer com que as minhas orações ultrapassem o patamar do teto da minha casa. O favor tem uma conexão direta com os atos de nossa fé. Para mim alcançar o favor de Deus, o amor é incondicional, ele já está à minha disposição. Agora o favor dele, eu preciso ter meus atos de fé, eu preciso acreditar, porque se eu não acredito, não vou receber o favor de Deus. O mar só se abre para quem tem coragem de pisar nele. A guerra só é vencida para quem tem coragem de entrar nela. O deserto só é vencido para aqueles que têm coragem de estar nele. Andar sobre as águas só para quem tem coragem de sair do barco. Atos de fé. Para receber o favor de Deus, eu preciso colocar a minha fé em prática o tempo todo. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar que Ele vai fazer algo. E se Ele não fizer, está tudo certo, eu vou continuar acreditando que Ele vai fazer, porque para receber o favor, a minha fé não pode ser eximida, eu não posso extinguir a minha fé, porque quando eu extingo a minha fé, eu já cancelo toda a vontade e favor de Deus sobre a minha vida. Atos de fé. Eu preciso ter fé, acreditar de que algo vai se dar bem hoje. E eu já falei com vocês, mas alguns não ouviram falar isso ainda, eu vou replicar. É claro que todo dia, nem todo dia a gente consegue fazer, porque tem dias que são bem atribulados, né? Mas a gente tenta colocar, na maioria dos nossos dias, eu tento colocar o seguinte: eu acredito que aquele dia vai ser o melhor dia da minha vida. Nem sempre é. Então, às 23 horas e 59 minutos, a gente gera de novo o cronômetro e acreditamos que o próximo dia vai ser o melhor dia da nossa vida. Isso é fé. E para alcançar o favor de Deus, a gente precisa colocar a nossa fé em ação.
Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que Deus está realmente com seus ouvidos inclinados para ouvir o meu clamor. Porque se eu não tiver essa fé para acreditar que Ele está com o ouvido inclinado para ouvir o meu clamor, eu vou clamar para quê? Para me clamar, eu preciso ter a certeza que além dos ouvidos dele inclinados, as suas mãos estão estendidas. Porque se eu não acreditar, Ele só vai ouvir e não vai fazer. Então, para alcançar o favor, eu preciso colocar a minha fé em ação. Agora, existem algumas barreiras que impedem o favor de Deus. Aqui eu não vou extinguir todas, são muitas outras, mas eu vou me ater a essas aqui. Pecados não confessados. Isaías 59, 1, 2 diz assim, ó: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados escondem você o rosto dele, e por isso ele não vos ouvirá. Barreiras que nos separam de alcançar o favor de Deus. Se eu não tenho uma vida pautada, me preservando de não fazer aquilo que desagrada ao Senhor, eu não vou ter o favor dele dispensado sobre a minha vida. Eu preciso estar preparado para não deixar que essas coisas aconteçam comigo. Eu preciso estar preparado para que essas coisas não venham sobre mim, que não alcance a minha casa, que não alcance a minha vida, que eu não permita que essas coisas aconteçam, sobrevenham sobre mim. Eu preciso estar vigilante o tempo todo. Eu preciso me ater o tempo todo. Eu preciso estar com a palavra o tempo todo no meu coração e na minha mente. Porque eu e você precisamos andar todos os dias preocupados se estamos agradando ou desagradando a Deus. Porque se eu e você queremos o favor dele sobre a nossa vida, se nós queremos uma família abençoada, um bom emprego, uma boa conta corrente, a nossa salvação garantida, eu preciso estar no caminho, nem na direita, nem na esquerda, sempre me preocupando em agradar aquele que tem o poder de dispensar sobre mim o favor dele, de garantir para mim a eternidade, de garantir para mim a minha salvação. E para eu poder ter esse favor, eu tenho que tomar cuidado com isso. E às vezes nós deslizamos então coisas tão simples. Isso, como nós já falamos, dispensa o amor de Deus. O amor de Deus ele deixa de nos amar por conta disso, não. Agora a gente precisa naquele instante entender que muitas das coisas que não estão sobre nós, esse favor aplicado sobre a nossa vida, pode ser por uma situação dessa. É nós orarmos para Deus, e não pense que isso é difícil de acontecer. Os escândalos estão aí mostrando para a gente o tempo todo. Não pense que isso é difícil de acontecer. Nós oramos, queremos o favor de Deus, queremos os milagres dele sobre a nossa vida, porém esquecemos de olhar para dentro do nosso próprio, do cisco. Esquecemos de olhar para a nossa intimidade, para dentro do nosso ser, e procurar nos examinarmos, como o apóstolo Paulo nos orienta, e buscar saber como está sendo a nossa vida, agradando ou desagradando a Deus. Porque todas as vezes que nós estivermos desagradando o Pai, as nossas orações não estarão chegando ao trono. Não que Ele não queira mais ouvir, não que Ele não queira mais abençoar, mas simplesmente porque eu e você não estamos sendo merecedores do favor dele. São barreiras. Uma outra barreira é a resistência à direção divina. Às vezes nós pedimos da boca para fora, ou dizemos da boca para fora que Deus tem o controle da minha vida. Ele faz o que Ele quiser. Mas quando algumas coisas começam a acontecer, a primeira coisa que a gente se pergunta é por quê? Isso é humano, irmãos. Eu fiz uma viagem um dia desse aí, que eu peguei um engarrafamento, que uma viagem de 5 horas virou quase 10. Eu falei, mas por quê? Por quê? E depois foram um monte de acidentes no meio da estrada. Eu falei assim, por quê? Está explicado. Podia ser eu.
Caramba! A gente não precisa ficar questionando, a gente precisa entender a vontade. E eu volto a dizer, acontece com todos nós só precisamos vigiar. Se tem que ser, eu virei para minha esposa e falei, vamos relaxar? O carro nem andava. No primeiro momento eu falei, mas por quê? Caramba, já era para estar quase chegando, estou parado aqui. Aí eu falei assim, eu não sei por quê, porque não cabe a mim saber. E naquele instante eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia de qualquer coisa que esteja acontecendo aí na frente, mas só nos guarde. Abençoa quem estiver precisando da sua bênção, mas nos leve em segurança, Senhor, aonde nós precisamos chegar. Porque nós somos tendenciosos a pensar só o pior. Nós somos tendenciosos a reclamar, a buscar do que reclamar. Tem uns de nós que nós somos tão bons em reclamar que a gente fica procurando motivos do que reclamar. Reclamamos até daquilo que não precisamos. A gente precisa estar aqui. Igual disse Jeremias 29:11, quando a gente entende isso aqui, e essa palavra, ela precisa ressoar no nosso coração, e ela precisa voltar à nossa mente com muita frequência, para que a gente possa entender que a vontade de Deus é a melhor, e que não importa o que está acontecendo aqui agora, se é a vontade de Deus, é o melhor para mim e para você. Aí Jeremias 29:11 fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe, quando nós deixamos de estar nessa vontade, deixamos de estar sob essa direção, cria-nos barreira. E nós ficarmos esperto e atento e acreditando e colocando a fé em ação de novo, de que a vontade de Deus, a direção de Deus, aquele lugar que eu devo estar, é o lugar melhor para estar, porque é onde Ele quer que eu esteja. Esse é o suficiente. E se eu estou na vontade dEle, e este é o lugar que eu preciso estar, e o momento que eu devo estar, não preciso me preocupar com mais nada. Não preciso me preocupar com mais nada. Então, não estar na direção divina é uma das barreiras que impedem o favor dele. Romanos 8:28 tem uma palavra que eu gosto muito, que fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu não estou sob esta palavra, de que tudo coopera, eu começo a criar barreira que impede o favor de Deus. Porque quando eu não concordo com o momento que eu estou vivendo e que Deus me colocou, aí tem que ser bem claro, não é o momento que eu me coloquei, é o momento que Deus me colocou. Se eu estou no momento que Deus me colocou, confio em Deus, estou no caminho, estou no lugar que Ele já designou que eu esteja, não importa o que está acontecendo. Porque até o que está acontecendo de aparente e de ruim vai cooperar para o meu bem. E não acreditar nisso cria barreiras que impedem o favor dele. Por isso que eu e você precisamos ter esta certeza. Porque a minha preocupação estou no centro da vontade de Deus, eu estou no caminho de Deus, fazendo a vontade dele. Se estou fazendo tudo isso, qualquer coisa que eu esteja olhando, ela só tem aparência de mal. Só tem aparência. Porque de alguma forma, Deus vai usar aquilo para nos levar para um lugar muito melhor, que nós nem imaginamos qual é, como é e onde está. Mas Ele vai fazer isso. Agora, quais são as condições? Nós já aprendemos as barreiras. Quais as condições para receber o favor divino? Precisamos alinhar a vontade de Deus. Estar alinhado na vontade de Deus. Mateus 7:21, ele fala assim, nem todo aquele que me diz,
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu preciso estar alinhado a esta vontade. Quando nós não estamos alinhados a essa vontade de Deus, nós somos aqueles que correremos o risco de chegar lá naquele dia e Deus fala assim: eu nem te conheço. E não pensem que serão poucos. Não pensem que serão poucos. E a nossa preocupação enquanto temos essa oportunidade de estarmos aqui, porque estarmos aqui ainda é uma oportunidade, porque nós almejamos estar lá na eternidade, que é um lugar muito melhor, que eu e você deveríamos estar almejando intensamente de estar, porque supera qualquer coisa aqui neste mundo. Às vezes a gente fica assim: Senhor, eu ainda quero conquistar muitas coisas, Senhor, eu ainda quero casar, Senhor, eu ainda quero ter filho. Porém, o que nos espera no céu é tão melhor do que tudo isso. É tão melhor do que tudo isso, que nós deveríamos estar sempre almejando estar lá. E nós precisamos estar alinhados a esta vontade. Precisamos estar com a preocupação no nosso coração e na nossa mente de que nós realmente estejamos caminhando para lá. Porque esse é o nosso alvo. Ou pelo menos deveria ser o alvo de todos nós, de chegarmos à eternidade. E quando é que eu e você vamos chegar na eternidade? Pode ser agora, pode ser daqui a 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 ano, 10 anos. É pecado eu pensar em ver meus bisnetos? Não, mas eu não sei se eu vou ver. Como eu não sei o momento que eu vou chegar na eternidade, que é o lugar que eu almejo estar, eu preciso, neste momento, estar alinhado com a vontade dele. Eu preciso ter a certeza de que se ele me chamar hoje, como é que é? O Gabriel um dia desse falou sobre uma charge, que muitos ouvirão alguma coisa, mas muitos não, a maioria não vai ouvir a última trombeta. Eu esqueci como é que é uma brincadeira. Quando a última trombeta tocar para mim, quando Deus falar o meu nome, quando chegar a minha senha, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. E para eu estar lá, eu preciso estar dentro da vontade dele. Eu preciso entender qual é a vontade dele. Eu preciso saber qual o propósito dele para a minha vida. Eu preciso saber o que ele espera de mim, que eu cumpra neste tempo para ele. Isso é estar na vontade. Muitos de nós talvez devemos estar realmente sentados no culto, talvez vir uma vez só por semana, talvez vir uma vez só por ano, talvez uma vez só por mês. Mesmo que isso não consiga ser entendível a eu, ser humano, pode ser essa vontade de Deus para a sua vida. Para outros não, tem um chamado, tem algo mais especial, tem mais algo necessário, tem algo que Deus quer fazer através da sua vida. E não fazer, e não estar nesta vontade, me impede de receber os favores de Deus. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para mim. Você precisa entender qual é a vontade de Deus para você, porque essa é o que importa. Você não precisa ser como a Sara, falar tão fácil, pregar tão fácil, ser chamada de supetão e mesmo assim entregar o que deve ser entregue. Não precisa, porque o seu chamado pode ser outro, mas a sua preocupação tem: eu estou na vontade, no centro da vontade de Deus. Se Deus chamar o meu nome agora, eu estou preparado para subir? Será? Essa tem que ser uma preocupação diária nossa, ou melhor, mas constante nossa. Deve ser algo que nós devemos nos perguntar a todo instante. Devia ser uma preocupação tão grande nossa, da gente dar liberdade a Deus, de falar assim: Senhor, se por acaso eu sair do centro da sua vontade, pode me puxar do jeito que o Senhor quiser.
pode fazer o que o Senhor quiser fazer. É por isso que o apóstolo Paulo ele consegue dizer assim, ó, se tiver que tomar 39 chibatadas, eu vou tomar, por este amor, porque se for isso que Deus me chamou para fazer, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou aceitar, porque essa é a vontade dele para a minha vida. Para João a vontade de Deus foi outra, para Pedro foi outra, para mim é outra, para você é outra, mas nós, eu e você precisamos saber qual é essa vontade. Tem que ser uma preocupação nossa. Uma outra condição de receber o favor divino é a confiança absoluta e restrita em Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6 fala assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração. O interessante é que fala de todo o coração, não fala de toda a sua mente, né? Que a mente ela é racional, o coração é emocional. O sábio já sabia disso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie em seus próprios entendimentos. Ele fala assim, ó, confia no seu coração, cara. Coração ligado à vontade de Deus. Não aqui, ó. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, o seu caminho, o seu propósito. Eu e você precisamos, para alcançar o favor divino, para receber o favor divino, confiar em Deus de forma irrestrita e absoluta. Existem pessoas que às vezes querem ter uma empresa próspera, ter um negócio próspero, ter uma vida próspera. Está tudo certo. Você deve buscar isso. Mas às vezes ele acredita na sua própria força, na sua própria capacidade, no seu próprio conhecimento. Mas nós, quando estamos neste patamar que nós estamos hoje, que entendemos que tudo é muito maior do que este material e tudo é espiritual, nós precisamos entender que é Deus que tem o controle de tudo, é Deus que tem o poder de tudo, é Ele que está o sim ou não. É Ele que faz acontecer ou não. É Ele que abre a porta ou Ele que fecha a porta. É Ele que dispensa as janelas do céu, abre e faz derramar sobre as nossas vidas bênçãos incontáveis. E quando nós fugimos do nosso eu, da nossa capacidade, avançamos para esse lado espiritual, nós precisamos de ter essa confiança absoluta nele. De acreditar que além das minhas capacidades, além dos meus conhecimentos, Ele é capaz de fazer algo pela minha vida, pela minha empresa, pelo meu negócio. É uma confiança irrestrita, absoluta. E se não for assim, não serve. Tem que ser assim. Eu e você precisamos realmente acreditar que Deus ele pode agir em nosso favor. Eu e você precisamos acreditar realmente que Deus tem poder para fazer isso. Eu e você temos que acreditar realmente que Deus tem o poder de tirar você do estado que você está e colocar num estado muito melhor. Eu e você precisamos acreditar mesmo que para Deus não tem nenhum impossível. Nós precisamos acreditar mesmo, com toda a força do nosso ser, de que mesmo não sendo merecedor, mesmo não tendo capacidade, mas Ele não deixa de olhar para a nossa vida, de olhar para o tamanho da nossa fé, do propósito que Ele tem para cada um de nós e de fazermos nós sairmos de um patamar e para um outro muito melhor. Se você tem, ou se eu tenho, a preocupação de fazer da nossa vida algo que Deus realmente se orgulhe de fazer, Ele vai fazer coisas que nós não conseguimos nem explicar, porque o propósito dele vai ser sempre cumprido. O que Ele precisa somente é encontrar em nós pessoas que realmente queiram fazer. Quando o povo estava na frente do Mar Vermelho, com o exército de Faraó vindo atrás, e Moisés foi conversar com Deus para perguntar com Deus o que faria agora, o que Deus falou?
Cara, marcha. Manda esse povo andar. De forma racional, se eu e você olharmos para o tamanho daquele mar e do exército que vem atrás, de forma racional, se uma ordem dessa vem, você fala assim, eu não. Qual vai ser a diferença de eu entrar na água? Agora, de forma espiritual, confiando irrestritamente no Deus Todo-Poderoso, aí o povo olha e fala assim, eu não sei o porquê que ele mandou pisar na água, mas existe algum motivo para que isto seja ordenado, e eu tão somente vou colocar o pé na água, sem questionar o motivo que Deus tem para me exigir que eu pise na água. E quando eu faço isso de forma irrestrita, absolutamente confiante em Deus, o milagre acontece, e o milagre só vai acontecer quando eu não usar a minha mente condicional para entender o porquê que Deus quer fazer as coisas, e nem querer entender a forma que Deus usa para fazer as coisas, e nem querer dizer como que Deus tem que fazer as coisas. Se eu quero o favor dele, eu fico ligado à vontade dele, de forma irrestrita e incondicional, de forma de uma confiança absoluta. Eu simplesmente estou com meus ouvidos atentos a saber o que ele quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça, onde o Senhor quer que eu esteja, e é isso que eu tenho que fazer, e o favor de Deus fica à nossa disposição. Agora, a aplicação prática na vida cristã com relação ao favor de Deus. Quando eu consigo alcançar, quando eu consigo colocar a minha vida de uma forma, quando eu consigo entender o que é amor e como receber o favor, quando eu consigo colocar minha fé em prática, o que eu tenho e começo a receber de Deus todo esse favor vindo dele, de conseguir olhar para a minha família e me alegrar com meus filhos, alegrar com a minha esposa, de olhar para os meus negócios e ver que eles estão indo bem, de olhar para a minha vida financeira e ver que está tudo bem, de olhar para a minha vida de uma forma geral, e às vezes mesmo sem entender o que está acontecendo, eu vejo Deus agindo com provisão e conseguindo fazer as coisas mesmo toda complicada se resolver, porque às vezes nossa vida está tão bagunçada, está tão complicada, que a gente precisa realmente falar assim, caramba, como é que Deus vai resolver essa confusão toda? Será que Ele vai conseguir resolver toda essa bagunça que eu consegui causar, que eu consegui criar? Aí a minha fé entra em ação, eu digo assim, Ele tudo pode, Ele tudo faz, Ele tem todo o poder e Ele vai fazer. E a gente olha para depois a situação, olha um pouquinho para trás e fala assim, caramba, não sei como é que foi feito isso, mas está tudo feito, está tudo resolvido. Aquilo que era uma causa impossível está resolvida, o milagre aconteceu. Aquilo que não tinha cura, que era desenganado pelo médico, ele resolveu, ele curou, ele saiu. Os médicos não sabem explicar, o médico não sabe falar, né? O médico não sabe dizer o que é. Uma ação que estava há tanto tempo que eu já tinha até desacreditado que ia sair, de repente sai, porque Ele decidiu. E quando a gente consegue receber esse favor, o que nós devemos fazer? Como que nós devemos nos comportar? Gratidão constante. Nós precisamos reconhecer quem é Deus. Aí Romanos 11:36 diz assim, isso é forma de gratidão, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu recebo o favor de Deus, está tudo caminhando muito bem, e eu não me deixo engrandecer por isso, nem deixo acreditar que é a minha capacidade, meu conhecimento, e digo assim, se tudo está bem, é que primeiro era dele, e ele decidiu entregar a mim, é dele, sabe? Eu e você precisamos entender isso. Tudo é dele, é tudo. Não são algumas coisas, é tudo. É tudo é dele.
Nossos filhos estão conosco porque Ele está permitindo. É dele. E Ele nos entrega. A sua vida está próspera porque Ele decidiu que deve estar. E por Ele ser dono de tudo, Ele disse assim: eu vou deixar que você seja mordomo. Porém, precisa voltar para Ele. Ele é dele, Ele decide que eu sou merecedor de receber o favor dele, e eu preciso entender isso e dizer assim: não é nada meu, é tudo seu. Eu não sou nada, é tudo seu. Eu não sou ninguém sem você. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Eu não faço nada sem ti. Porque tudo que eu tenho, ou tudo que eu vou ter, ou tudo que eu já tive, era teu, e tu decidiu ao meu favor. E para ti eu preciso devolver, e para ti eu preciso ter uma vida a caminhar. Tudo que nós temos, todo o favor que nós recebemos é dele, entregue a nós por um favor que nós passamos a merecer, e nós precisamos conduzir a nossa vida de uma forma que tudo volte para ele. Se ele tem nos entregado uma vida abastada, é para que nós vivamos uma vida aqui de uma forma que tudo contribua para a vontade dele, que volte para ele. Se nós temos filhos entregues para nós, nós precisamos cuidar deles de forma que ele, que era dele, entregou para nós, e que nós o conduzimos para ele. É por isso que muitas das vezes nós vemos o nosso pastor às vezes sofrendo pra caramba aqui, porque ovelhas foram entregues para ele, no coração dele ele já entendeu que era de Deus, entregue para ele, que ele precisa fazer a parte dele para que seja entregue a ele. E assim tem que ser a nossa vida. Quando nós conseguimos ter uma vida de alcançar o favor de Deus, nós precisamos chegar ao patamar de entender: Senhor, era teu, tudo é teu. Se o Senhor decidiu me entregar algo, eu vou cuidar deste algo de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, que isto volte de novo para o Senhor. É assim. Essa é a forma de nós aplicarmos a gratidão pelo favor de Deus sobre a nossa vida. Outra forma é retribuir através de sua dedicação a Deus e ao próximo. Lucas 6,38 diz assim: dei e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Deixa eu explicar um negócio para você. Você recebeu de Deus uma medida calcada e sacudida, seja na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, nos seus negócios. Se Deus dispensou o favor sobre a sua vida de você alcançar uma medida calcada e sacudida, ou seja, uma medida plenamente cheia, você está completamente abastado em qualquer seja uma dessas áreas da vida. Agora você precisa ser grato a Deus e alcançar o transbordante dele, para você poder abençoar vidas de outras pessoas, de você honrar a Deus, aquilo que ele tem entregue a você. Tem pessoas que têm uma capacidade tremenda de ser ouvinte, de poder ouvir pessoas que estão sofrendo. Se é isso que Deus dispensou sobre a sua vida, se é este favor, você precisa transbordar. Se Deus te deu uma capacidade de amar que outras pessoas não conseguem, ame de forma transbordante. Porque existem muitas pessoas que precisam ser amadas ou se sentirem amadas. Se Deus tem recalcado sobre a sua vida uma vida abastada financeiramente, você precisa alcançar o próximo nível de uma vida transbordante e deixar Deus transbordar essa prosperidade para o próximo e para o reino. Essa é uma forma também de aplicar o favor de Deus. Procure entender e atender o seu chamado e se comprometa. O Ministério de Louvor pode subir. Procure entender
e atender o seu chamado espiritual. Toda esta vida é muito boa, toda ela. Deus, ele realmente, quando fez esse mundo, ele fez da forma que no final ele diz assim, ó, tá tudo muito bom, muito bom. E eu já falei com vocês uma vez, eu falei assim, eu tento compreender o que é este muito bom, porque eu e você temos a nossa forma de enxergar o que é bom, e até enxergar o que é muito bom. E Deus, que sabe de todas as coisas, como que ele julga que conseguiu fazer algo que é muito bom? Este mundo é muito bom, mas nós não vivemos este mundo só por ele. Nós vivemos este mundo em busca de algo muito maior. Na verdade, a palavra diz o seguinte: se nós vivemos esta vida simplesmente acreditando nesta vida, nós somos o pior dos miseráveis, porque tem algo muito maior para nós. Então nós precisamos compreender que existe algo espiritual para cada um de nós, e nós precisamos saber o que é este algo que Deus quer. E além de entender, nós precisamos também atender esse chamado. Quando eu e você conseguimos descobrir o que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, eu preciso agora atender o chamado dele. Eu preciso dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, faça do teu servo que lhe apraz, porque nós precisamos ter essa preocupação de uma vida espiritual condizente à vontade dele. Precisamos reconhecer qual o chamado que ele tem e atender esse chamado. Eu não posso saber o que Deus espera de mim e não fazer o que ele espera de mim, porque quando chegar naquele grande dia, ele pode perguntar para mim e para você: e aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Ah, Senhor, eu tive muito medo do Senhor, porque o Senhor é muito severo. Eu preferi ficar na cadeira ali, quietinho. Ó, servo infiel. Então, o nível mais alto que nós conseguimos encontrar do favor de Deus é o nosso nível espiritual. Existe algo que Ele espera de mim e de você. E tem que ter uma preocupação ardendo no nosso coração de saber qual é esta vontade, qual é este lugar, o que o Senhor quer que eu faça. E quando Ele disser no seu coração, na sua mente, o que deve ser e onde deve ser, você precisa ir para aquele local e fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque é isso que Ele espera de você, pelo favor que Ele tem já dispensado sobre a sua vida. Vamos louvar ao Senhor um pouquinho.